Agora é o seguinte, eu anunciei aí, desde o início do programa, um assunto muito legal, uma pauta super interessante. A gente gosta de ouvir sempre a opinião de diferentes médicos e posições, né, ligadas aí a essa parte, principalmente ligada à parte não só do emagrecimento, mas de qualidade de vida. E hoje, eu há muito tempo queria entrevistá-lo, queria conhecê-lo pessoalmente, então estou muito feliz. É o Dr. José Carlos Souto, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui junto com a gente. Você que é do Sul, né, veio diretamente aí para o programa. Depois a gente vai contar o que vai rolar no final de semana, um congresso muito bacana. E até para apresentá-lo, gente, ele é médico e ele é especialista em medicina baseada em evidências. E a gente vai falar hoje de sal, a gente vai falar hoje de açúcar, dentro da dieta low carb, do estilo de vida low carb. Vamos já começar a mudar aí algumas coisas. Como eu te apresentei há pouco, você é considerado aí o papa do low carb no Brasil. Antes da gente falar do sal e do açúcar, queria que você comentasse o que esse estilo de vida propaga. Porque às vezes as pessoas acham que é uma frescura não comer tal coisa ou se alimentar de outra, ou uma questão até de dieta, e vai muito além disso. Aqui a gente está falando de escolhas inteligentes, Exato. Antes de tudo, né? Bem-vindo. Muito bem. Low carb, na verdade, é uma expressão em inglês que nada mais é do que baixo carboidrato. O que é carboidrato? É açúcar e amido, né? Existem vários padrões, vários estilos de vida alimentar que são considerados saudáveis. Né? Então, é possível a gente ter, por exemplo, uma dieta mediterrânea como um padrão alimentar saudável. Né? É possível ter uma dieta low carb como um padrão alimentar saudável. Low carb não é o único padrão alimentar Perfeito. Que a gente considera saudável, mas ele é especialmente interessante para quem tem diabetes, para quem tem síndrome metabólica, que depois a gente pode conversar o que é, e para aqueles que precisam perder peso. Ele é, então, uma ferramenta, muitas vezes, para perda de peso, mesmo de forma saudável. Mas eu concordo com o que você falou antes, que também é um estilo de vida que pode ser abraçado por todo mundo, que gosta de ter uma alimentação gostosa, saudável, sem ter que fazer esforço para manter o peso, e além do que as pessoas se sentem muito bem. Se sente bem, né? Exatamente. Impressionante isso. Então, vamos lá. Vamos agora tentar colocar um pouco dessa questão do sal e do açúcar quando a gente está falando de um estilo de vida low carb. Por onde você quer começar? Pelo sal ou pelo açúcar? Fique à vontade. Pelo açúcar. Vamos lá, vamos falar de açúcar, então. O açúcar, me parece que por muitos anos, ele acabou, digamos, sendo menos focado do que a gordura na dieta. Né? Então, todos nós crescemos aí nos últimos 30, 40 anos ouvindo falar que a gordura fazia mal, que a gordura ia entupir suas artérias, e do açúcar pouco se falava. Né? E depois, quando nós formos ver alguns exemplos aqui, nós vamos ver que vários alimentos que são considerados saudáveis ou que anunciam no rótulo que são saudáveis, na realidade, podem ser ricos em açúcar, porque na cabeça das pessoas ainda o açúcar não está como foco principal. E o açúcar é, sem dúvida, um dos grandes problemas na alimentação. Como você relacionou com a gordura, te pergunto, a gordura, ela também, quando a gente fala de um estilo de vida low carb ou não, ela vem aí, embora talvez não seja mais vilã, não sei, do que o açúcar, ela também pode ser ingerida de forma, assim, aleatória. Por mais que a gente evidencie agora um pouco do açúcar e a gente vai entender como encontrar isso nos alimentos, dá para comer a gordura também de forma livre? Ou você acha que a gordura também tem que ser algo que a gente tem que ter um alerta? Eu acho que o termo forma livre é muito amplo e as pessoas podem entender isso no contexto de excesso. O próprio Guia Alimentar Brasileiro, que foi introduzido em 2014, sugere que a gente evite alimentos processados e foque em alimentos não processados ou minimamente processados. Pois bem, na natureza, os alimentos muitas vezes vêm com a gordura natural do alimento. Deles, então, por exemplo, o abacate é uma fruta que contém gordura, mas é a gordura natural do abacate. Se nós temos medo da gordura, nós vamos evitar um alimento extremamente saudável, que é o abacate.
chocolate. O mesmo se aplica para nozes, para castanhas. Tá? Então, o problema, na realidade, é o quê? Aquela gordura adicionada aos alimentos processados. Entendi. Tá? De modo que, se nós nos focarmos na gordura natural dos alimentos, dificilmente nós vamos consumir excesso. Até porque a gordura é altamente saciante. É verdade. Já o açúcar, para consumir excesso, é bem fácil. Eu brinco, e já falei algumas vezes aqui, abrindo a lata de leite condensado, você consegue comer a lata toda, tomar a lata toda, enfim. Se você pegar uma colher e colocar o azeite ou o óleo de coco e levar até a boca, você não consegue mais do que uma colher. Ou um tablete de manteiga. Alguém vai comer puro? Gente, é muito interessante fazer essa relação. Mistura ovo, né? E mistura açúcar, bom, aí é fácil. Aí é fácil, que junta a gordura com o açúcar. Então, vamos falar do açúcar. O que a gente tem que entender aqui dos alimentos? Porque eu sei que você trouxe algumas coisas aqui que aparentemente são saudáveis. Eu queria até começar por este suco de uva integral natural. Vamos começar por ele? Exatamente. Diga lá. Então, ele é um suco de uva natural integral, que significa que ali só tem uva, não foi acrescentado açúcar pelo fabricante. Perfeito. Tá? No entanto, sucos de frutas doces são grandes fontes de açúcar. E o pessoal diz assim, mas é o açúcar natural. Veja bem, todo o açúcar é natural. Tá? O açúcar do açucareiro é da cana também. É da cana também, é verdade. Tá certo? É verdade. Então, o açúcar é um problema. E se nós formos olhar ali no rótulo, se eu bem me lembro, são 33 gramas de açúcar. Aqui a gente olha em carboidrato, certo? Nesse caso, 33 gramas de carboidrato, ou seja, 11%. Eu nem vou me focar no porcento. Vamos nos gramas. Nos gramas mesmo. Tá? Isso é por 100 ml. Aqui deve ter o quê? 200? Aqui tem 300. 300. Então é quase 100 gramas de açúcar. E 100 gramas de açúcar são quantas colheres, para a gente ter uma ideia, doutor? Nossa, uma colher tem mais ou menos 15 gramas. Puxa. 100 gramas de açúcar é uma xícara de açúcar, provavelmente. Então, agora a questão é assim, é o que a gente estava comentando até antes de entrar. Pode ser saudável, é natural, né? É a fruta. Porém... Mas, na realidade, não é a fruta. Isso aqui é um produto processado, produzido a partir da fruta. Entendi. Então, se você quer e pode, quando eu digo pode, você não é um diabético que, em comendo frutas doces, vai ter uma elevação muito grande da sua glicose. Se você é uma pessoa saudável, coma a fruta, ao invés de beber o suco. Tá? E quando a gente diz que tem muito açúcar aqui, vamos comparar, por exemplo, com um produto altamente processado, um achocolatado. Um achocolatado aquele, tá? Tá? Quantos gramas de açúcar nós temos ali? Aqui, carboidrato, 20 gramas. Tem menos. Tem menos que no suco que é de uva, que é da fruta. Nossa, é uma pegadinha. É uma pegadinha? Mas não quer dizer que isso aqui é saudável, né, gente? Ele também é processado, também tem bastante açúcar. Tá? É para dizer que o suco de fruta não pode ter um passe livre só porque ele veio da fruta. Como eu disse, o açúcar do açucareiro também veio de uma planta, veio da cana. Agora, se a gente pegasse a uva e batesse a uva e fizesse um suco desta uva? É um pouco melhor do que isso aqui, mas eu acho melhor comer a uva. Tá certo? Fruta, porque ela veio na forma, a natureza colocou ali para ser mastigada. Diferente do coco, da água de coco que veio para a gente beber. Exatamente. Né? É interessante também essas relações, acho que a natureza é perfeita. Então aqui já entendemos a comparação. Vamos para cá. O que você quer destacar aqui daqueles iogurtes, sabe? Então, esse iogurte, por exemplo, aqui é um iogurte que está escrito light. Tá. O que é light? Light não significa necessariamente menos açúcar. Light não significa nada específico. Light é porque tem um pouco menos de calorias do que o produto original, o produto referência. Perfeito. Tá? Mas na realidade, por exemplo, no conceito da low carb, a gente se preocupa mais com o açúcar, em ter menos açúcar, menos carboidrato em geral. Tá? E se nós formos olhar esse produto que anuncia ali light, olha o que ele diz. 50% menos gorduras. Mas veja bem, qual é a gordura que tem no iogurte? É a gordura natural do alimento, é a gordura do leite. Não estou preocupado com isso. Tem vários estudos mostrando que a gordura dos laticínios está associado com bons desfechos de saúde. Pessoas que consomem laticínios integrais tendem a pesar menos e têm uma chance menor de desenvolver diabetes. Sério? Então, na realidade, procurar laticínios desnatados, especialmente dentro do contexto da low carb, não é a melhor alternativa. E se nós formos olhar esse iogurte light, ele contém açúcar na sua formulação. Sério? Ele não é diet, ele não é sem açúcar. Ele contém açúcar e provavelmente tanto, possivelmente até mais do que a sua versão não light. Não light. Para compensar a falta de sabor da retirada da gordura. Entendi.
Gente, outro dia eu descobri que requeijão tem, né? Tem amido. Então, alguns têm, especialmente aqueles que são light. Porque, veja bem, por que o requeijão light às vezes precisa ter amido? Porque a gordura dá a textura e o sabor. Né? No momento que eu tiro a gordura do leite, que eu repito, eu não vejo necessidade de tirar a gordura dos laticínios, tá? Nós passamos a ter um produto que ia ficar aguado e aí ele tem que ser dado textura naquilo ali. Uma das formas de fazer isso é com amido. Entendi. E o amido introduz o quê? Carboidrato. Na receita. Na receita. Agora, vou te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de um estilo de vida que muita gente pratica, outras pessoas não praticam. Para quem não pratica, estar atento a essas pegadinhas e esses rótulos é importante? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu não pratico estilo de vida, então eu não quero nem ouvir. E não é bem assim, né? Eu concordo com você, eu acho assim, para quem pratica low carb, a gente vai efetivamente estar mais focado na quantidade de carboidrato dos alimentos. Carboidrato inclui açúcar e amido. Pessoa que não pratica low carb porque não precisa, enfim, não é doente, está no peso. Para essa pessoa também é importante, para que ela mantenha a sua saúde, evitar açúcar. Isso é uma coisa universal. Nós estávamos falando do suco. A Sociedade Brasileira de Pediatria, recentemente, determinou nas suas diretrizes que se evite suco de fruta para as crianças. Por quê? Porque eles reconheceram isso, de que o suco de fruta nada mais é do que uma bebida açucarada. Aqui tem um refrigerante, se nós fôssemos olhar ali, a quantidade de açúcar por ml é quase a mesma do suco. Que é certo? Natural. Então, essa questão do natural e artificial, às vezes, obscurece a questão do açúcar. E, da mesma forma, farináceos. Eu acho que consumir farináceos especialmente refinados, quando eu digo farináceos, eu estou falando do pão, eu estou falando do biscoito, eu estou falando do salgadinho, não é bom para a saúde de ninguém. Se a pessoa não pratica low carb, que busque seus carboidratos naqueles carboidratos minimamente processados, que é o que o Guia Alimentar Brasileiro sugere, ou seja, frutas in natura, legumes, não processados, legumes, raízes, ok? Então, aqui há pouco se falou ali na mandioquinha. A mandioquinha tem carboidrato? Tem, mas pelo menos a mandioquinha não é a mesma coisa que engrossar com farinha ou sem com dúvida, maisena. Com o tal daquele amido que você... Poxa vida, doutor. Vem pra cá pra gente falar um pouquinho aqui, tem outros elementos. Ah, vamos falar da salsicha? Vamos. Porque a salsicha, enfim, tem açúcar? Ela não tem açúcar, eu acho. Não duvidaria que tivesse. Vamos procurar aqui, carboidrato, 2 gramas. É amido. É o amido, para né? dar textura. Mas uma coisa bem interessante aqui é que eu acho que nós podemos pegar o link do sal. Tá, vamos falar do sal também, é verdade. Tá. Eu fico aqui hipnotizada pensando assim, tem o sal também, e o sal? E aí? Então assim, me chama a atenção quando a gente vê uma mesa de restaurante que muitas vezes o sal não está mais presente, porque em várias cidades consta na legislação municipal que o sal só exista se for solicitado pelo cliente. Pelo cliente, tá. No entanto, no centro da mesa, o que nós temos? Açúcar. Açúcar. Tá? O açúcar, eu não tenho dúvida, é muito pior para a saúde do que o sal. Inclusive para quem tem pressão alta. Inclusive para quem tem pressão alta. Olha só, síndrome metabólica, aquela situação do sujeito que tem um acúmulo de gordura na região do abdômen, tem a glicose acima de 100, tem a pressão um pouco elevada, tem triglicerídeos altos, HDL baixo. A síndrome metabólica está relacionada ao consumo de carboidratos e mais especificamente de açúcar, e não tem nada a ver com sal. No entanto, metade das pessoas que têm pressão alta por causa da síndrome metabólica e do excesso de peso. São pessoas que, se perdessem peso, e a forma mais eficaz de fazer isso é diminuindo os carboidratos, né? Resolveriam o seu problema de pressão sem ter que mexer no sódio. Tá? A questão do sal relacionada à pressão, embora pareça ser um consenso, ela é debatida. Tá? É debatida. Na realidade, os estudos mostram uma correlação muito tênue do consumo de sal com pressão, especialmente naquelas pessoas que não são hipertensas. Algumas pessoas que têm pressão alta podem se beneficiar de restringir o sódio, mas uma coisa importante que o nosso telespectador tem que saber é que a maior parte do sal consumido não é do saleiro. A maior parte do sal consumido é do alimento processado. E aqui nós temos uma comparação interessante, porque eu acho que a maioria de nós chamaria isso aqui de quê? De salgadinho. Né? Mas sabe o que tem mais sódio? Não é o salgadinho, é a salsicha. E a diferença é gigante. Tá? Nós temos aqui, vamos lá, de sódio, né? E se a gente vai olhar, sódio. 123 miligramas. Tá, na metade do pacote. E aqui... Uma salsicha
Tá lá, informações por uma unidade. 560. Uma salsicha. Tá? Tinha a menor ideia. Então, na realidade, a maioria das pessoas, se utilizar o sódio de acordo com o paladar do saleiro, não vai passar da quantidade adequada de sódio. Ao contrário do açúcar que a gente bota e parece que dá vontade de comer cada vez mais, se você botar sal demais na comida, você não consegue comer. É verdade. Tá? Então a o sal preocupação é autolimitante. A gente tem que se preocupar, claro, mas assim, comparado ao açúcar, ele é menos vilão. Ele é menos vilão. E eu diria mais, para quem adota um estilo de vida low carb, a tendência é o organismo botar mais sal para fora na urina, de modo que a pessoa até pode consumir um pouquinho mais de sal sem medo numa dieta low carb. Ao contrário de uma dieta rica em carboidratos, onde a tendência é reter sódio e água. Quanto mais carboidrato, mais retenção de líquido, né? Porque é um dos efeitos da insulina, né? Então, eu ia te perguntar, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, né, Fu? @VocêBonitaTV, manda pra gente, aproveita esse momento, que isso aqui é uma aula. Vamos falar um pouquinho de insulina? O fato, assim, se a todo momento a gente se alimenta de algo que faz essa liberação de insulina, que faz ela, né, dar um boom aí. Isso é que é o problema? Isso é que tira o organismo, muitas vezes, do não saudável? Me fala um pouco sobre a insulina. Então, assim, a insulina é um hormônio que todos nós temos, ele é importante, sem ele nós não podemos viver. Mas a insulina deve estar alta em alguns momentos e baixa em outros. O problema é quando nós temos a insulina cronicamente elevada, que vai dar origem a essa síndrome metabólica. A insulina é um hormônio que facilita o armazenamento de gordura. Esse é um dos motivos pelos quais, numa dieta low carb, onde a gente tira carboidratos, quer dizer, tira açúcar e tira amido, açúcar e amido vão ser convertidos em glicose no corpo, e a glicose faz com que a insulina suba. Então, se nós mantivermos a nossa insulina mais baixa, é mais fácil perder peso. Tá certo? E é saudável? É um estado do organismo que ele está saudável? Porque eu já ouvi isso. Ficar fazendo pâncreas, produzir essa insulina também é algo agressor. É claro, porque é uma quantidade elevada e que acaba sendo produzida de forma contínua se nós nos alimentarmos frequentemente com carboidratos, especialmente os processados. Entendi. Muito bom. Vamos colocar uma perguntinha do público, então? Vamos lá, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Paulinha, um beijo para você. Qual a melhor farinha para ser consumida? A farinha de milho é boa? Então aí vamos falar um pouquinho do que a gente fala das farinhas funcionais e do que entra neste estilo de vida low carb. Certo. Veja bem, low carb é baixo carboidrato. Então farinha de milho vai ser amido de milho, é alto carboidrato. Então, às vezes o pessoal confunde dieta sem glúten com dieta low carb. Certo. Tá? Para uma pessoa que não tolera glúten, paciente celíaco, tá? Claro, vai substituir a farinha de trigo por uma farinha de milho, ok, não vai ter glúten, mas a quantidade de amido, de carboidrato é exatamente a mesma. Se você pretende perder peso utilizando low carb como estratégia, ou se você é diabético, quer controlar o seu diabetes, com um acompanhamento médico, tá, pessoal? Sem dúvida. Tá? Se você quer utilizar low carb como parte do tratamento do seu diabetes, trocar farinha de trigo por farinha de milho não nos ajuda. Então, o tipo de farinha que a gente usa na culinária low carb são farinhas com pouco carboidrato. Farinhas de oleaginosas, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de coco, farinha de linhaça. Tá? Então, essas são farinhas que se pode utilizar na low carb. Até farinha de biomassa, da banana verde, né? Farinha da banana verde tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas aí é que tá, nem todo mundo precisa ser tão low carb. É uma questão individual, importante falar disso também. Cada um entende qual é o seu ponto ali de se sentir bem. Entre farinha de milho e farinha de banana verde toda a vida. Tem muito menos carboidrato, tá certo? Porém... Agora, se a pessoa realmente quer fazer uma low carb bem estrita, ou precisa fazer uma low carb bem estrita, tirar mesmo os carboidratos, farinha de amêndoas, de linhaça, de coco, podem ser bem mais interessantes. Tá aí, Paulinha. Dica, então, do doutor. Vamos para a próxima perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Vanessa, um beijo pra você. Como fica a questão do light, do zero, nos refrigerantes? Qual a sua opinião? Muito bem. No refrigerante, o light e o zero efetivamente significa ausência de açúcar. No refrigerante. Refrigerante não é um alimento saudável, a gente não precisa nem para ficar muito tempo defendendo essa ideia, é óbvio. Mas se o objetivo for tirar o açúcar, a pessoa está determinada a tomar o refrigerante. Ela quer, ela gosta, ela vai tomar.
Bom, escolher o zero, na minha opinião, é melhor. Por quê? Porque não tem o açúcar, que é muito pior. Mas fiquem atentos, eu acho que aqui tem um exemplo bem interessante. Vamos fechar falando desse aqui, então. Isso aqui é um pudinzinho diet, zero açúcar. Zero açúcar, tá. Quer dizer que ele é low carb? Não. Não? Ele não é low carb. Ele é zero açúcar, mas ele não é zero amido. Lê para nós qual é o primeiro ingrediente. Amido de milho! Amido de milho geneticamente modificado. Ou seja, este leite aqui foi engrossado com maisena. Como é que ele é zero? Pessoal, é zero açúcar, não é zero carboidrato. Amido é carboidrato também. Então essa é a grande pegadinha Tem que ler o pacotinho. do light e do diet. Esse aqui também. Exatamente, olha lá. Sem adição de açúcares. Sem adição de açúcares. Mas tem farinha de... Nossa, e o carboidrato bomba aqui, 22 gramas. Gente. 22 gramas de carboidrato num negocinho desse tamanho. É praticamente puro carboidrato. Ele é zero açúcar. Então o pessoal explora no rótulo o desconhecimento das pessoas. A pessoa não é obrigada a ter um PhD em rótulos, mas a forma melhor de não cair nessa pegadinha é comer alimentos sem rótulos. É verdade, o que não tem rótulo é porque ele é composto só do alimento. Vai na feira, vai no açougue e você não vai ter como errar. Vai estar seguindo aquilo que o nosso Guia Alimentar Brasileiro sugere, alimentos minimamente processados, e na feira e no açougue quase tudo é low carb. E o que não for low carb, você já sabe que não é. Todo mundo sabe que batata é amido. É verdade. Tá certo? Batata, inhame, aí a mandioquinha, a mandioca. Agora, se você pegar uma posta de peixe, você não tem dúvida que aquilo ali não tem carboidrato. Então, os alimentos in natura que você encontra no açougue e no hortifruti, normalmente não tem erro. Porque não vai precisar nem ler o rótulo. Não tem Porque rótulo. Aquilo é alimento, não é produto alimentício. Não é produto alimentício. Que é o que a gente está falando aqui, infelizmente, são comestíveis, mas não são alimentos, né? Outro termo que dá muita confusão é o integral. É o integral, que o integral vai ser mais saudável, né? Ele continua com muitos gramas de carboidrato. Amido, carboidrato. Né? Então, a biscoitinho, ele é integral, ok, ele é integral. Se você olhar o rótulo, ele vai ter, eventualmente, 51% de farinha integral. E meia outra metade. E 49% de farinha branca. Agora, esse 51% de farinha integral tem um pouco mais fibra, mas a quantidade de amido ali é basicamente a mesma. Então, se o seu objetivo é diminuir a quantidade de carboidrato da sua dieta, o integral ali é basicamente uma estratégia de venda, assim como o zero açúcar, e assim como o diet aqui. São estratégias de venda, porque as pessoas confundem o que é açúcar e o que é carboidrato. Todos esses são alimentos riquíssimos em carboidratos, embora integral, embora zero, embora diet. Porque no final o carboidrato também vira açúcar, também libera insulina e também vai prejudicar esse lance até que a gente comentou do hormônio da insulina. Doutor, eu vou te fazer um convite para você voltar. Fuzi acabou de falar para mim, a gente tem que encerrar. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, ter aceito o convite aí da nossa equipe. Acompanho o seu trabalho, eu ainda não o conhecia pessoalmente, mas eu estou aí por dentro desses estudos e tudo mais, como paciente também, antes de estar aqui tendo o meu embasamento como apresentadora, mas principalmente como paciente. E te convido a voltar para a gente falar de outros. Eu tenho certeza que chegaram muitas perguntas, a gente vai colocar essas perguntas em questão numa outra pauta, tá? Vai ser sempre um prazer. Quem quiser saber mais, eu vou... o seu Insta para todo mundo seguir é o @, eu não tenho ele aqui anotado. JC Souto. @JC Souto, tudo junto, @JC Souto. E eu quero convidar todo mundo, tem um blog, que é o blog Low Carb, aí tem um ifezinho, palio.com.br, que é o seu blog, né? Low Carb, o ifenzinho, palio.com.br, e um evento super bacana, é o primeiro Congresso Internacional Low Carb, que vai acontecer aqui em São Paulo, nos dias 14 e 15, amanhã e domingo, de julho, então, no Hotel Sheraton, aqui em São Paulo. Olha que bacana. Tem algum site para a gente colocar do Congresso? Sim, pode colocar no Google Evento Alimente. Evento Alimente, www.eventoalimente.com.br. Evento Alimente, para vocês saberem mais. Imagina, vão vir grandes nomes internacionais Pela também. primeira vez no Brasil, esses nomes estarão aqui. Parabéns, viu, doutor? Parabéns, porque eu acho que é assim que a gente evolui. Quem não puder participar pessoalmente, tem também a possibilidade de participação online. Eu acho que vale a pena. Legal. E eu quero te agradecer, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Prazer em conhecê-lo. Até a próxima. Até a próxima. Parabéns aí, gente. Vamos estudar. Eu acho que as informações vêm, a gente aceita, mas a gente estuda.